Está começando mais um Escolhas que Transformam, um espaço para quem busca crescer, se reconectar e viver com mais consciência. Eu sou a Mai Martins, terapeuta integrativa, e é uma alegria te receber comigo nesta terça-feira, às 10 horas da manhã. Lembrando que nossos programas sempre acontecem às terças, às 10 horas da manhã. Tem uma transmissão através do YouTube e também através do Facebook. E você pode sempre me acompanhar, ter ali uma interação pelo Instagram, @maimartins. Lembrando que o meu arroba é Mai e o Martins no final tem um ponto S. Tem essa questão, pela indisponibilidade ali, tem muitas Mai Martins no Instagram. E você também pode nos acompanhar, interagir, mandar sua pergunta. Quem sabe a sua pergunta pode até ser pauta para o nosso programa. E eu vou introduzir o programa de hoje falando de um tema que está bastante em alta. No entanto, eu reconheço a importância da gente começar a tratar esse tema, que é o vício em apostas. O programa ele não vai ser 100% focado nisso, mas eu vou conduzir aqui com vocês uma linha de raciocínio, um ponto de reflexão a respeito do vício em apostas, porque eu sei que o público que me ouve é mulher, e saiu um dado que há uma crescente de mulheres que estão começando a ficar viciadas em apostas. Então, o número de mulheres viciadas em apostas está crescendo. Então, eu gostaria que a minha ouvinte, a minha seguidora, tomasse como pauta, como reflexão, o vício em apostas. Já é famoso a questão transgeracional de vícios quando estamos falando da saúde mental masculina. Então, é comum que você tenha conhecido algum homem que seja viciado. Viciado em álcool, viciado em drogas, viciado em cigarro. É comum. Talvez o seu pai, principalmente ali na década de 50, 60, tenha sido viciado em álcool ou cigarro. Talvez o seu avô, talvez algum tio. Então, essa questão de vício, ela é muito mais latente quando a gente fala dos homens. Mas, então, esse dado de que a maior quantidade de pessoas que estão tendo interesse em apostas são mulheres, é um dado que me pegou muito. É um dado que mexeu muito comigo. E por que será que essas mulheres têm tido tanto interesse em apostas? Será que é por conta das influenciadoras mulheres, que também influenciam ali na compra de maquiagem, de produtos de beleza, estão introduzindo dentro do seu viés, do seu hall de publicidade, também as apostas? Não sei. A gente não tem dado em relação a isso, mas é um ponto de reflexão. Então, um ponto de reflexão que você pode ter aqui é quem você segue. Quem te influencia? Quem são essas mulheres que te influenciam nas redes sociais? Quais temas elas abordam? Então, é um ponto que você pode pensar. E também, levando para uma pauta de questão social, hoje muitas mulheres são as chefes das famílias, são as provedoras das famílias. Então, será que essas mulheres estão olhando o mercado de apostas como um mercado de investimento? Então, é muito importante a conscientização financeira de que o mercado de apostas não é um investimento. O mercado de apostas é um jogo que pode viciar, sobretudo se você tiver uma tendência transgeracional ao vício. Então, blinde-se em suas redes sociais, observe quem você segue, observe quem te influencia, observe os seus amigos, qual é o padrão comportamental dos seus amigos em relação ao vício em apostas, à influência em apostas, porque muitas das vezes eles podem não ser viciados em apostas, mas você tem essa tendência, e o ambiente importa, o ambiente é completamente relevante. Se você está numa mesa, se você está conversando no WhatsApp com amigos que falam de apostas e você tem influência ao vício, certamente você será um viciado. Você não precisa pagar para ver, você não precisa pagar o preço do vício e as consequências do vício, porque certamente não é só você que paga o preço, a sua família também paga o preço, seus filhos também pagam o preço. Então eu sei que é muito difícil quando a gente fala de um ciclo vicioso romper isso e sair disso, mas um ponto de reflexão que eu quero trazer para vocês aqui é: a sua família também vai pagar esse preço. Então é um ponto que a gente tem que refletir e que a gente tem que observar. Então saiu um dado na Fiocruz que 3,5% da população é viciada em apostas. Ou seja, 7 milhões de pessoas são viciadas em apostas hoje. E quando a gente fala desse vício em aposta, nós estamos falando de saúde mental. Então não tem como abordar conhecimento dentro da rádio, abordar bem-estar, sem falar do vício em apostas, que é algo que está em ascensão no nosso país. E saiu esse estudo, como eu trouxe no outro bloco, em que mulheres estão procurando cada vez mais as casas de apostas. Então, o vício em apostas ele já é reconhecido pela OMS como um transtorno. Então, existe esse transtorno diagnosticado. E muitas pessoas não têm consciência em relação a isso. A maior parte das pessoas que estão viciadas em apostas são jovens, de 18 a 34 anos. Então, a gente vê aí que são jovens que deveriam estar interessados em estudar, buscar novas oportunidades no mercado de trabalho, buscar novas oportunidades a nível intelectual. E eles estão buscando as apostas. E mulheres, como eu trouxe aqui. E como que a gente pode perceber esse tratamento?
Como que a gente pode fazer? Primeiro, conscientizar-se, blindar o seu ambiente. Ambiente importa. Definitivamente, ambiente importa. Você será influenciado pelo ambiente que você frequenta. Então, se você deseja novos hábitos, se você deseja novos padrões de comportamentos, e aí a gente leva para um olhar para além dos vícios em apostas. Se você deseja mudar qualquer coisa na sua vida, você deve mudar o ambiente. Você deve frequentar reuniões que sejam do seu interesse. Você deve frequentar lugares em que as pessoas estão falando sobre aquele assunto que é do seu interesse. Então, se você busca crescimento profissional, você deve frequentar lugares onde as pessoas estão falando de crescimento profissional. Percebe? E não estão falando de outras coisas. Quando você muda o seu ambiente, você muda todo o seu programa mental. Então, o primeiro passo é blindar o seu ambiente. Segundo passo, psicoterapia, com certeza. Tratamento com psicoterapia, grupo de apoio e práticas de autoconsciência. Então, se você percebe que você já tentou parar de jogar e você não conseguiu, ou seja, a vontade de jogar foi muito maior do que a vontade de parar de jogar, isso é um alerta. Se você já tentou parar de falar disso com os seus amigos e você não conseguiu colocar limite quando eles estão falando disso, isso é um sinal de alerta. Então, eu deixo aqui esse ponto de reflexão e eu abro o nosso programa falando sobre o vício em aposta. E se você sente muito mais dificuldade, você quer conversar sobre isso, me procure no Instagram, @maimartins. Martins com ponto S no final. E esse ponto é muito interessante, porque a partir daí a gente já pode começar a perceber e refletir o que nos leva ao vício. O que nos leva a qualquer vício, né? O que nos leva a preencher isso que tem dentro da gente. O que nos leva a olhar a vida com esse olhar de vazio. Então é muito importante que a gente alimente também os hobbies. Eu falei disso na coluna da revista Travel for Life, da qual eu sou colunista. Na semana retrasada, eu escrevi sobre isso lá na revista, que é sobre hobbies. Quanto mais hobbies a gente tem, mais a gente alimenta a nossa mente e condiciona a nossa mente a pensar, perceber e ver a vida de uma forma diferente. E o vício no jogo, o vício em apostas e o vício em qualquer outra coisa, o padrão viciante é aquele que te destrói ao invés de te elevar. Então, quando a gente tem um hábito, porque o vício também é um hábito, quando a gente tem um hábito de fazer algo que nos nutre, fazer algo que faça com que a gente tenha uma percepção da vida diferente, a gente pratique pintura, a gente pratique roda de conversa, um café com as amigas, um esporte, tudo isso vai fazer com que você se levante, você crie mais saúde, crie mais bem-estar. Então, quando a gente tá falando de saúde financeira, que é o tema aqui, né, a gente também tá falando de saúde mental. Não existe saúde mental sem saúde financeira. Então, olhe pra isso. Inclusive, eu quero muito trazer alguém pra conversar com vocês sobre isso, trazer essa pauta, porque é muito importante. As pessoas ficam sim preocupadas, ficam sim em alerta, elas não conseguem olhar para outros aspectos da vida quando a saúde financeira está comprometida, porque quando a gente mexe com dinheiro, a gente está mexendo com o nosso instinto de sobrevivência. A gente está mexendo com o nosso instinto de caça, nosso instinto de busca. Então, isso faz com que a gente não olhe para nenhum outro ponto da nossa vida. Então, sim, hoje, se você percebe que a sua vida financeira ela não está tão organizada, organize-se financeiramente. Busque talvez uma renda extra. Use o seu tempo, sim, para se organizar financeiramente e com certeza sua saúde vai ser impactada. Não existe saúde mental sem saúde financeira. Isso tá ligado uma coisa na outra. Então, a busca por preencher esse vazio, a busca por olhar para como que eu posso conseguir o dinheiro fácil, como que eu posso conseguir o dinheiro rápido, faz com que a gente tome decisões precipitadas. Então, esteja consciente em relação a isso. Agora você já acessou o conhecimento. E uma vez que o conhecimento ele é visto, não tem como mais desver. Então, busque hobbies. Se você está nesse processo de sair dos vícios, de se liberar dos vícios, busque hobbies. Quais são os hobbies que você pode fazer? Talvez um hobby que você pode fazer é esporte. Esporte ao ar livre. Olhar se tem algum grupo de apoio em pintura, costura, próximo de você. Em São Paulo, eu sei que muitas vezes o governo ele disponibiliza esses cursos. Também tem aqui na nossa cidade, ainda tem um incentivo a aprender a novos idiomas. Então, a cidade de Caraguatatuba, ela oferta esses cursos. Então, procure um PAT, procure um CAT, centros de apoio de auxílio ao empreendedorismo na sua cidade, porque lá ofertam cursos que podem ser aí suporte para você passar por essa situação. E se você não está passando por essa situação e você gostaria de adquirir novos hobbies, novos conhecimentos, participar de novos ambientes, busque esses centros para que você possa enriquecer o seu repertório intelectual. Sem sombra de dúvidas, quando a gente enriquece o nosso repertório intelectual, as coisas começam a fluir de uma forma diferente. A gente começa a conhecer gente que também está nesse mesmo movimento e as coisas começam a acontecer para que você não só enriqueça
intelectualmente, mas também prospere no nível profissional. E muitas pessoas trazem a questão da vergonha quando vão se colocar num novo ambiente, quando querem buscar novas perspectivas profissionais, e elas trazem a questão da vergonha. Então, eu recebi, inclusive, uma caixinha de pergunta antes de ontem. Eu sempre abro caixinha de pergunta lá no meu Instagram. E eu recebi que a pessoa tinha vergonha de gravar os vídeos por medo do que iam falar, por medo do que iam comentar. E eu trouxe pra ela o quanto que a vergonha, ela é um sentimento suportável. Então, você que tá aí, tem vergonha de se posicionar, tem vergonha de empreender, tem vergonha de falar do seu serviço, do seu trabalho, tem vergonha, às vezes, de falar com alguém, que você sabe que vai ser importante ter a conexão com aquela pessoa no seu movimento profissional, mas você não vai lá, não fala com a pessoa. Então, a vergonha é um sentimento suportável. E quanto mais você trabalha, se expõe à vergonha, mais você vai dessensibilizando essa emoção. Então, Nayara, eu tenho muita vergonha. Comece a se expor de forma pequena a quebrar essa vergonha. Então, comece falando: oi, boa tarde, bom dia, cumprimentando uma pessoa no mercado, por exemplo. Puxando assunto com uma pessoa num ambiente muito mais descontraído, um ambiente onde a sua mente vai reconhecer que não é tão perigoso. Isso vai dessensibilizando a vergonha. E é um exercício muito interessante que a gente pode fazer com as nossas crianças. O movimento de dessensibilizar as crianças para que elas não tenham tanta vergonha nos relacionamentos interpessoais quando elas crescerem. A gente pode ir expondo as crianças a esses exercícios de conversar com pessoas diferentes, de pedir alguma coisa no comércio, né, encomendar alguma coisa no comércio. Isso vai treinando a comunicação e vai dessensibilizando a criança, vai fazendo com que ela compreenda que é seguro se relacionar. Porque os padrões que estão por trás desse medo de falar com alguém é o medo da rejeição. Então, quanto mais a gente trabalha o nosso medo de ser rejeitada, maior a sua probabilidade de se expor no ambiente profissional, maior a sua probabilidade de fechar novas parcerias, maior a sua probabilidade de se comunicar. A nossa comunicação é um grande veículo, a nossa comunicação é um grande portal. Sem dúvidas, sem a comunicação, não tem criação de relacionamento, parceria, os vínculos profissionais não ficam os mesmos. E a comunicação, ela vai muito além da fala. Muito além da fala. Você comunica através da sua roupa, você comunica através do seu olhar, você comunica através dos seus gestos, você comunica através do silêncio. Então, como anda a sua comunicação nos relacionamentos? Como anda a sua comunicação nos relacionamentos pessoais? Então, quanto mais você trabalhar essa rejeição, mais você vai fortalecer a sua autoestima. Então, tem muitos eventos aqui na região do litoral norte que você pode ir para treinar isso. Treinar, isso mesmo. Você vai começar a treinar a sua mente a se expor. Porque se você deseja acessar novos ambientes, mas você percebe que tem a trava da vergonha, se você deseja falar do seu trabalho, falar do seu negócio, falar do seu empreendimento, e você percebe que tem a trava da vergonha, você vai precisar se microexpor e mostrar para sua mente que é seguro se relacionar. Então, aqui a nossa região é muito rica em grupos para esportes, muito rica. Você vai à noite, ali na rua da praia, você vê um monte de gente jogando futevôlei, beach tênis. A gente tem também grupos de canoagem aqui na nossa região, grupo de surf. Então, envolva-se nesses grupos, porque são grupos mais descontraídos. E lembre-se, você não precisa ser bom no seu hobby. Então já tem essa descompressão, né? Você não precisa ser bom no seu hobby. Essa pressão em ser bom o tempo todo, em fazer o tempo todo, criar o tempo todo, entregar o tempo todo, mostra que a gente precisa ser bom no nosso hobby, né? Traz essa mensagem inconsciente. Então, esse padrão ele é tão presente de que a gente precisa ser bom em tudo, a gente precisa entregar resultado em tudo, a gente precisa ter uma boa classificação em tudo, faz com que até nos bloqueie em encontrar um hobby. Porque a gente acredita que o hobby é algo que faz que a gente precisa ser bom, a gente também precisa entregar esse resultado. E não, busque hobbies para que você tenha momentos de relaxamento. Busque hobbies para que você possa se microexpor a esses grupos e dessensibilizar-se à vergonha. Então isso é muito interessante. Converse com pessoas diferentes, converse com pessoas na rua e tenha o genuíno interesse pelo outro. Isso faz com que você aflore o seu senso de humanidade. Quando você realmente tem um real interesse pelo outro, isso aflora o seu senso de humanidade. Isso faz com que você olhe para o outro com uma nova perspectiva, perceba também novas realidades, aprenda com o outro. Com o avanço da tecnologia, a gente foi perdendo isso. Né? A gente foi as histórias que a gente ouve são os stories que a gente vê.
Percebe? Antigamente era muito comum a gente ouvir histórias dos nossos avós, dos nossos familiares, dos nossos vizinhos. E hoje as histórias que a gente vê são os stories lá do Instagram. E a que qualidade tem esses stories, né? Lá no meu Instagram eu sempre posto stories de muita qualidade. Inclusive me segue no @maimartins, lá no Instagram. Então, observe, mais uma vez, olhe o seu ambiente e olhe também o seu ambiente virtual. Quem você segue, quem você acompanha, essa pessoa te influencia a fazer algo bom. Eu recebo lá no meu Instagram, eu preciso voltar a me exercitar. Aí eu olho e percebo, sim, você precisa voltar a se exercitar. Quem você segue? Aí quando eu vou ver, a pessoa segue review de restaurante. A pessoa recebe review de doces. A pessoa segue review de doces. Ou seja, não está em congruência. Então, uma pergunta que eu vou deixar aqui, e é um ponto de reflexão para você, é o quão em congruência você está. Quanta congruência você tem com aquilo que você deseja, com aquilo que você almeja. Você está em congruência? Suas ações estão em congruência com aquilo que você deseja? Porque muitas vezes não está. Muitas vezes você quer chegar a determinado lugar, mas as suas atitudes, a sua fala, os ambientes que você frequenta, aquilo que você abre mão, sim, aquilo que você abre mão. Para você conseguir aquilo que você deseja, você vai ter que renunciar. Renúncia é uma virtude. Mostra o quanto que você é humilde. Somente pessoas humildes conseguem renunciar. Então, se você deseja uma ascensão profissional, por exemplo, ou organizar a sua vida financeira, por exemplo, você vai ter que renunciar tempo. Você vai ter que renunciar, às vezes, tempo com a sua família. Você vai ter que renunciar, às vezes, tempo livre. Então, se você folga no sábado, às vezes você vai ter que renunciar. Obviamente, essas renúncias, elas são temporárias, mas elas existem. Também existe uma cultura do bem-estar que mostra que não renuncie. E isso faz com que as pessoas se sintam cada vez mais pressionadas. Então, sim, renúncias são completamente normais. Tá tudo bem. Vão haver períodos, tempos de renúncia mesmo. Então, eu tenho até uma pessoa do meu círculo, uma amiga, que ela tá tendo que trabalhar de madrugada. E aí, imagina, se ela fica presa nessa cultura do bem-estar, do não tem que renunciar. Olha a culpa que ela vai ter que carregar. Tá tudo bem, coloca um prazo. Conclui ali os seus objetivos, usufrui desse tempo que você está tendo que renunciar, e depois você vai moldando para uma nova perspectiva. A maternidade, por exemplo. Quem não lida bem com renúncias, não lida bem com a maternidade. Porque a maternidade é renunciar também. Renunciar de tempo, renunciar de muitas coisas. E eu não tô falando aqui sobre você abdicar de si, mas a vida requer pequenas renúncias. Então não sinta esse peso de renunciar. Não sinta esse peso de renunciar. O casamento, por exemplo. Muitas vezes você vai ter que fazer a renúncia aos seus próprios desejos. Sobretudo quando a gente está falando aos desejos da carne. O casamento sem renúncia não existe. O casamento sem renúncia não vai existir. Você vai ter que renunciar a novos convites de sair a lugares que não cabem mais a você. Você vai ter que renunciar a convites de outras mulheres ou de outros homens. No caso, se você está vivendo um relacionamento monogâmico, um casamento monogâmico. Percebe? Então, quando a gente não integra que renunciar é ok, renunciar é um ato de humildade, renunciar é um ato virtuoso. Se a gente não integra isso, a gente vai viver insatisfeito. A gente vai viver como se a vida não tivesse um ponto de realização, um ponto de satisfação. Então você, mamãe aí, que sempre tá triste porque tá renunciando, tá tudo bem. Como seria você integrar que a renúncia faz parte, a renúncia é um movimento de humildade? Tem tempo pra isso acabar, coloca um prazo pra isso acabar, vai integrando novos projetos e tá tudo certo. E antes da gente entrar no nosso intervalo do apoio cultural, eu vou trazer aqui algumas perguntas para vocês irem refletindo durante o apoio cultural, que é o quanto que você está disposta a fazer aquilo que se requer para acessar um novo nível. Então, eu falei muito ontem sobre a preguiça. Eu fui numa imersão agora, no fim de semana, e eu ouvi uma palestra do João Adib, o CEO da CIMED. Não sei se vocês conhecem. Mas ele, de fato, constrói ali uma empresa familiar. E dentro dessa palestra, eu queria muito ouvir essa palestra. E ele trouxe o quanto que sucesso não aceita preguiça. Então, o quanto que você está disposto a renunciar. O quanto que você está disposto a conquistar aquilo, ter essa sensação de realização e renunciar. Então, muitas vezes, a renúncia vai fazer parte. E a renúncia é um ato de humildade. Então, o quanto que você está disposto a fazer aquilo que você requer. E o quanto que você está disposto a abrir mão do conforto. Muita gente fala da zona de conforto. E ela existe mesmo. Então, o quanto que você está disposto a renunciar ao conforto para acessar aquilo que você quer. Lembrando que o meu Instagram é @maimartins, com .s no final. E a Carol perguntou... na verdade, ela comentou, né, não deixou uma pergunta, mas ela comentou que ela não consegue confiar quando ela é valorizada. E isso interfere nas relações tanto amorosas quanto interpessoais dela. Então ela não consegue confiar quando ela é valorizada e como que ela pode mudar isso. Bom, Carol,
certamente isso tem a ver com os traumas que você carrega. E o que é trauma? Quando a gente fala de trauma, e eu trouxe um pouco mais sobre isso no último episódio, o quanto que o trauma impacta o corpo. E como a gente pode movimentar isso, eu trouxe no outro episódio que a gente podia movimentar muito isso, e a gente pode movimentar muito isso através da atividade física. Quanto mais a gente estimula o nosso corpo ao movimento com uma atividade física conduzida, melhor. Mais o nosso corpo, ele desinflama dessas emoções, desinflama desses traumas, desses movimentos traumáticos, e mais a gente vai dando suporte para o nosso sistema nervoso processar quando acontecem as emoções diárias, de raiva, medo, angústia, porque essas emoções fazem parte. Elas fazem parte. A diferença é que muitas pessoas excluem essas emoções, quando na verdade você deveria processar essas emoções. Mas muitas vezes o nosso corpo não está capacitado. E a gente pode capacitar isso através de psicoterapia, através de autoconhecimento, através de grupos de apoio, através de programas como esse. Olha só, quando você separa um tempo para ouvir esse programa, você está capacitando o seu corpo com informação para processar as emoções de uma forma muito mais consciente. E quando a gente fala de trauma, o que é trauma? Trauma não é só o que aconteceu. Então não é só um movimento traumático lá da sua infância. Mas como todo o corpo e o seu sistema emocional registraram a falta de acolhimento. Então, não seria possível viver uma infância sem questões traumáticas. Muitas pessoas, falam hoje, é possível educar sem o trauma? E isso é um debate muito grande. E essa questão da educação, ela tá muito em pauta, sobretudo nas redes sociais, né? Cada um defende um ponto. E, na verdade, não tem como a gente viver uma vida sem impactos. Não tem como a gente viver uma vida sem estresse. Não tem como a gente viver uma vida sem eventos que fogem do nosso controle. A vida foge do nosso controle. E isso, por si só, já dá uma sensação de insegurança que vai afetar o nosso sistema nervoso. Então não tem como a gente viver sem nenhum tipo de evento traumático. Mas sempre tem como a gente dar acolhimento, a gente dar suporte para que essas emoções sejam processadas e esse evento traumático que aconteceu, a gente possa ressignificá-lo. Então, não é sobre o que aconteceu, é sobre como você registrou isso, sobre a falta do acolhimento. Então, respondendo a pergunta, é possível criar, educar as crianças, viver uma infância sem trauma? Talvez não, mas sempre é possível dar acolhimento para essas crianças, sempre é possível dar bagagem, dar um suporte para que essas crianças aprendam a processar essas emoções. As crianças, elas se corregulam, elas se regulam emocionalmente através do adulto, através do cuidador. E muitas vezes esse cuidador, ele não tá pronto para passar isso pra criança. E aí vai virando uma cadeia de trauma sem fim. O trauma, ele vai girando sem fim. Então, o trauma, ele pode ser silencioso. Talvez você viveu numa casa onde você não se sentiu visto, você ser tratado com frieza. Também isso é um movimento que pode ser um movimento traumático silencioso. Você carregar responsabilidades adultas quando ainda era uma criança. E isso vai gerando um movimento de codependência, de estresse. Bloqueia esse fator, inclusive ele bloqueia muitas mulheres de viverem um relacionamento amoroso. Sabiam disso? Eu atendo muitas mulheres que, devido à codependência, elas não conseguem ter um relacionamento amoroso. Porque elas acreditam que elas são mãe do mundo. Então elas estão sempre corrigindo as outras pessoas, corrigindo o comportamento das outras pessoas, corrigindo o jeito de se vestir das outras pessoas. Já conheceu alguém assim? Que acredita que é mãe do mundo, que acredita que é mãe da família. E aí, quando ela vai pra uma dinâmica de relacionamento amoroso, adivinha o que ela faz? Ela tenta corrigir o outro, ela tenta educar o outro, ela tenta mostrar o melhor caminho para o outro, porque ela é detentora da verdade, ela é detentora da responsabilidade. Lógico, porque lá na infância essa mulher carregava responsabilidades. Lá na infância essa mulher era a mãe dos irmãos. Lá na infância essa mulher, inclusive, às vezes, era mãe da mãe. Porque a mãe carregava algum vício, porque a mãe estava ausente, porque em algum nível ela viu a mãe como incapaz. Então, quando a gente ressignifica isso e a gente mostra pra essa mulher que a mãe fez o que pôde e ela não precisa mais ser mãe do mundo, ela consegue ser cuidada dentro dos relacionamentos amorosos. Ela consegue atrair um parceiro que consegue ter um senso de líder, um senso provedor, tanto quanto ela. Então, não fica aquela dinâmica desbalanceada, percebe? Então, essa questão de carregar responsabilidades adultas quando ainda é criança gera essa questão de codependência. E eu vou sugerir aqui pra vocês um livro chamado Codependência Nunca Mais. Codependência Nunca Mais. Esse livro é fantástico. Só de você ler esse livro já ocorre um processo terapêutico em você. Já ocorre um processo de transformação em você em relação a isso. Então, nem todo trauma é causado por violência. Mas toda ausência de escuta pode traumatizar. Então, como que a gente tá dando escuta pra essas crianças? Como que a gente tá dando escuta pra gente mesmo? Uma amiga minha, a Sara, falou esses dias nos stories dela sobre auto-rejeição. E isso fez com que eu pensasse muita coisa. Então, o quanto que a gente se rejeita? O quanto que a gente ainda se rejeita. E se rejeitar também é rejeitar as suas vontades. Se rejeitar também é rejeitar os seus próprios desejos. Quantas mulheres não conseguem sentir prazer nos relacionamentos amorosos?
porque se rejeitam. Então, um exercício que você pode fazer é dar escuta a você. Nossa, eu tô sentindo que eu tô com uma emoção um pouco mais carregada essa semana. Ouve. Tira 5 minutos. Vai tomar banho. Vai tomar um café. Ouve. O que é isso? Dá permissão. Esses minutos de escuta é o movimento do processamento que eu trouxe pra vocês, que é primordial. Vai fazer uma atividade física? Se escuta, se ouve. Muitas pessoas se desconectam do próprio corpo, justamente por conta desses movimentos traumáticos. Então, nem todo trauma é causado por violência, mas toda ausência de escuta pode traumatizar. E isso influencia automaticamente na nossa autoestima. Então, a autoestima ela nunca vai nascer pronta. A forma como você se escuta, a forma como você se enxerga, isso não vai nascer pronto. Isso não é um drive que vem dentro de você e aí você aprendeu. E raramente os nossos pais nos ensinam isso. Não sei você, não sei como foi a sua criação, mas ninguém na minha infância me ensinou a ter autoestima. Eu tive que aprender isso. E a maioria das pessoas é assim. Então é muito lindo quando a gente consegue capacitar uma criança a ter autoestima. É lindo quando a gente consegue capacitar uma criança para que ela se valide de forma positiva e não espere isso de outra pessoa. É lindo. Mas normalmente não é o que acontece. Então quando a gente aceita a realidade como ela é, a gente também consegue mudar essa realidade. A gente nunca vai conseguir mudar uma realidade quando a gente não aceita ela como ela é. Olha que poderoso isso. Isso é muito poderoso. Não tem como você mudar uma realidade se você não aceitá-la como ela é. Sabe por que eu consegui sair da periferia? Porque eu aceitei aquela realidade do jeito que ela era. E ela é muito dolorida. Ela não é linda, ela não é legal, ela não é bacana. E aquilo me doía. Eu comecei a aceitar aquela realidade do jeito que ela era. Os moradores de rua, os dependentes químicos, a violência, assalto. Eu aceitava aquilo como é. E se as pessoas mascararem as suas realidades desgastantes, elas nunca conseguirão mudar. Não vai ter como mudar. Se você não aceita as coisas como elas são no momento, não tem como mudar. Então eu vejo muita gente que fala, ai, mãe, gostaria de mudar de cidade, gostaria de mudar de país. Comece aceitando as coisas como elas são. O lugar onde você vive é legal? O lugar onde você mora é legal? Lembre-se, o ambiente influencia muito a nossa vida. Então o primeiro passo é aceitar. Então muitas vezes você tá num relacionamento amoroso, você quer muito mudar o seu relacionamento amoroso. Mas você não aceita ele como ele é. Se você quer mudar, se você quer transformar, é porque tem alguma coisa aí. Então, muitas vezes você não aceita que seu relacionamento amoroso não é legal. Ele não te motiva a transformação. Lembre-se, os relacionamentos precisam nos motivar a nos transformar. Então, se não tem esse movimento de transformação, o que precisa mudar? Como que é esse relacionamento? Será que não é um relacionamento abusivo? Será que não é um relacionamento que te prende? Será que é um relacionamento com uma pessoa incompatível? Então, se você quer mudar uma área da sua vida, aceite essa área como ela é. Com o bom e com o ruim. Senão não vai ter como mudar. Já tá caminhando pro fim aqui do programa, eu vou trazer algumas perguntas para vocês refletirem nessa semana. Então, esses fatores que abalam a nossa autoestima, que abalaram a nossa autoestima, são críticas constantes, invisibilidade emocional, abandono afetivo, essa falta de validação. Então, se isso te faltou lá na sua infância, como seria você se nutrir? Se isso te faltou lá na infância, como seria você se nutrir? Muitas mulheres têm dificuldade na autonutrição. Um dia eu atendi uma mulher maravilhosa. Ela é mãe e ela teve que abrir mão de vários fatores da vida dela para ser mãe. E ela já estava entrando num movimento de autoabuso, onde ela abre mão de si, da vida, do movimento intelectual, ela abre mão de si, da vida. E eu faço uma pergunta para ela. Se você, com essa mesma queixa, ouvisse isso da sua filha, que conselho você daria? Ai, mãe, eu falaria pra ela buscar estudar. Eu falaria pra ela cuidar mais do corpo dela. Eu falaria pra ela mudar a alimentação dela. Eu falaria pra ela beber mais água. Aí eu falei, ótimo, excelente. E você acredita que esse conselho vem de uma boa mãe? Ela disse, sim, eu acredito. Acredito que quando eu aconselhasse a minha filha dessa forma, eu estaria sendo uma boa mãe. Se ela me perguntasse, se ela chegasse com essa queixa, me pedindo auxílio, me pedindo um conselho, eu daria esse conselho. Aí eu disse, ótimo. Então como seria você ser uma boa mãe pra você mesma? O feminino, a cura desse feminino, esse processo de autoconhecimento da mulher, ele vem quando a mulher tem a capacidade de ser uma boa mãe pra si mesma. Então, se te faltou lá na infância validação, se te faltou apoio, se te faltou escuta, se te faltou suporte, como seria você se nutrir? Você dar isso pra você mesmo. Isso é ser uma boa mãe pra você. Então, o exercício aqui, pra encerrar esse programa, na nossa semana, seria você ser uma boa mãe pra você. E existem muitas feridas emocionais, como a rejeição, o abandono, a humilhação, a traição. E você pode mapear, detectar essas feridas emocionais e ir nutrindo. O que te faltou? Então você pode realmente fazer esse exercício. Faltou você ser vista, você ser ouvida, você ser tocada com amor, você ser protegida? Então, isso tudo vai construindo também o seu senso de merecimento. Quando isso não acontece, você fica tentando provar o seu valor.
Você fica tentando receber isso do mundo. Você fica em buscas inconscientes de buscar isso no mundo. Então, quando uma criança ela não é validada, nasce um adulto que fica pedindo amor em silêncio. Já trabalhou com alguma pessoa que ficava pedindo amor em silêncio, validação em silêncio, através das ações? Até mesmo a pessoa não entregava as coisas, porque ela queria ser validada. E óbvio, isso não é um movimento consciente, tá? A pessoa não vai agir e falar, eu vou agir dessa forma pra que fulano me veja. Às vezes é, mas muitas vezes não é. Então a gente tem que olhar os nossos comportamentos inconscientes pra que a gente possa viver uma vida com muito mais prazer, com muito mais humanidade. E quando a gente se cuida, com certeza, com toda certeza, a gente abre porta para que o outro nos veja e também se cuide. Então, muita gente tem feridas de injustiça, traição, humilhação. Mapeia a sua ferida, mapeia o que te faltou e nutra a si mesmo. Então, tudo isso vai moldando o nosso comportamento. E o trauma também influencia as nossas escolhas profissionais, as nossas escolhas amorosas e as nossas escolhas sociais. Então, o nome do nosso programa aqui é Escolhas que Transformam. E com base em tudo isso que a gente falou hoje, eu vou trazer alguns exercícios. Então, você pode fazer esse movimento de dar para si aquilo que faltou. Isso vai vir de um mapeamento. Então, mapeie aquilo que faltou. Faça afirmações sistêmicas. Então, diga para você mesmo: eu sou suficiente da forma que eu sou. Eu me permito ser respeitada. E hoje eu escolho por mim. Então, dentro desse programa, Escolhas que Transformam, eu vou te conduzir a escolher de forma mais consciente. Escolher e se ver com mais amor. Então, a autoestima, ela nasce do vínculo, não do elogio, tá? Então, não fique tentando validar as pessoas. Lógico, palavras de afirmação é muito bom. Mas sempre, 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 olhe pra si. Olhe pra esse movimento de validação como um movimento de transformação, tá? Então, faça essas afirmações, mas não fique somente nessas afirmações. É necessário agir. É necessário dar a si o respeito, o amor e o pertencimento, independente da aprovação externa. Então, será que você se trata com a mesma generosidade que você tem com os outros? Essa é uma pergunta que eu vou deixar pra você. Siga lá no Instagram, @maimartins, com ponto S no final. E interaja também, acompanhe sempre no YouTube e nas nossas redes sociais.